Deus. Nós aqui estamos em Sete Lagoas, começando mais uma conferência da região 6, das igrejas da região 6, aqui nessa cidade. E amanhã continuaremos em Contagem, e depois de amanhã encerraremos. E o Senhor não tem nos deixado sem a sua palavra. A sua palavra é tudo para nós, porque o mundo foi feito por meio de sua palavra, e ele disse, e tudo se fez. Então, a palavra de Deus tem poder, e a palavra de Deus é capaz de realizar a própria obra de Deus, né? Então, eu vou começar a dizer rapidamente lembrar os irmãos novamente sobre a nossa dupla missão. A nossa dupla missão está registrada em Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse capítulo 12, nós temos um grande sinal, e neste grande sinal nós temos uma mulher que estava vestida do sol, né? Se vocês quiserem acompanhar, abrir a sua Bíblia em Apocalipse 12, versículo 1 diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então essa mulher, né, vestida do sol, o sol, quando Jesus veio, né, firmar a nova aliança após a sua morte e ressurreição. Ele encerrou a era da noite do Antigo Testamento e começou a era do Novo Testamento como sol nascente das alturas. E representa então, essa mulher representa como sol o povo de Deus do Novo Testamento, que hoje é a sua igreja. E a lua debaixo dos pés, como já disse, a era da noite, era a era do povo de Israel, da antiga aliança, e as 12 estrelas na cabeça. As 12 estrelas referem-se aos patriarcas, segundo o sonho de José. Vocês se lembram que ele teve um sonho e que ele viu o sol, a lua e 12 estrelas, e o sol seria seu pai, a mãe seria sua mãe, a lua seria sua mãe, e as 12 estrelas seriam os filhos, e todos os outros, né, irmãos dele se prostravam perante ele. Então são os patriarcas. Essa mulher universal representa todo o povo de Deus, desde os patriarcas, Antigo Testamento e Novo Testamento. E hoje a história do povo de Israel encerrou-se por momento, né, desde o surgimento da igreja. Hoje é a igreja que está em cena, está cumprindo a vontade do Senhor, até que chegue nos últimos 3 anos e meio desta era, que seria uma era da grande tribulação. Então aí, né, 3 anos e meio antes disso, ressurge novamente a história de Israel, que seria os últimos 7 anos da história de Israel, na última semana de 7 anos, e no meio dessa semana, no meio de 7 anos, 3 anos e meio, né, o anticristo quebra a aliança com o povo de Israel e começa a grande tribulação. Bom, então nós hoje fazemos parte desta mulher, só que na era da igreja. Em outras palavras, nós é que estamos jogando na seleção de Deus hoje. Então agora, hoje, Deus depende de você e de mim. A nossa atuação, né, o nosso desempenho, dedicação é importante neste momento. E esta mulher, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa mulher está para gerar um filho. A igreja hoje está grávida
está para gerar um filho. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 10 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Esse dragão grande e vermelho, de 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 10 diademas, começou pequenininho, começou como aquela serpente de Gênesis capítulo 3. Como, através da sua sutileza, né, ele conseguiu provocar a queda do homem por meio de enganar a mulher, Eva, e com isso o pecado entrou no homem, o pecado trouxe a morte, e a morte passou para todos os homens. Portanto, a partir do capítulo 6 de Gênesis, Deus disse, o meu espírito não contenderá mais com o homem, pois este é carnal. Então o homem se tornou carne, e carne é alimento para a serpente que virou dragão, de tanto comer carne e sangue, se tornou um dragão vermelho, grande. Então durante séculos todos ele se alimentou de homens que se tornaram carne, vivendo pela carne, e ele se alimentou do sangue, de quantas mortes ele já provocou, não é isso? Então, irmãos, nós temos um dragão, né, vermelho grande, que está indo contra Deus, contra a economia de Deus, contra o povo de Deus, e principalmente o seu alvo é contra o filho que está para nascer pela mulher, pela igreja hoje. Então, Deus, Satanás não teme você ser um cristão. Se você for um cristão, né, um cristão que só se preocupa com seus próprios negócios, só se preocupa com seu próprio prazer, com seu próprio bem-estar, da sua família, ganhar dinheiro, sustento, etc, 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 não incomoda ele. Pelo contrário, você vive controlado pelo sistema cósmico desse mundo. Mas graças a Deus que entre tantos filhos de Deus, Deus tem um grupo de vencedores. Ou seja, são os que estão, né, se formando como filho varão. São pessoas que não amaram a sua própria vida da alma. São pessoas que querem fazer a vontade de Deus, se consagraram pelo negócio de Deus, pelo reino de Deus, né, pregar o evangelho do reino, né, edificar a sua igreja. São pessoas que deram a sua vida para isso. Então essas pessoas vão formar o filho varão, e quando o filho varão nascesse, esse dragão vermelho está para devorar. Mas irmãos, não se preocupe, embora hoje quem se preocupa realmente com os negócios de Deus, quem está preocupado, né, com a edificação da igreja, junto com os irmãos, amadurecer um grupo de vencedores, vão pastoreando uns aos outros, apacentando uns aos outros, aqueles que se preocupam em pregar evangelho, fazendo comportagem dinâmica, aqueles que se preocupam em ganhar outras pessoas, apacentar outras pessoas. Irmão, essas pessoas estão se formando como filho varão, e eles são alvo de ataque do dragão, desse dragão vermelho grande. Irmãos, hoje não é diferente. Se você vive de uma forma qualquer, não se preocupando muito com a vontade de Deus, quem sabe você até recebe alguns benefícios desse dragão. Esse mundo até que te recebe bem, te dá benefícios, né? Mas, irmão, quando você resolve, né, amar o Senhor, servir ao Senhor, lutar pela sua vontade como um guerreiro, parece que as coisas começam a acontecer contra você. Não sei se você percebe isso. Então essa é uma luta, existe essa luta universal travando, principalmente agora, no final dos tempos. Mas
Irmãos, não precisa ficar com medo. O que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Ele protege a nós. Ele protege os seus. Ele protege esse filho varão. Quando esse filho nascer, ele vai arrebatar até o seu próprio trono, que é o terceiro céu, tá? Então, irmãos, por isso hoje vale a pena nós não somente fazemos parte dos que são chamados. Todos nós, a segunda mensagem da conferência, nós falamos sobre isso. Todos os creram, né, no Senhor Jesus, receberam a salvação, né, eles foram chamados, são os chamados de Deus. Mas muitos são chamados e poucos os escolhidos. Não nos contentamos em ser meramente chamados para a salvação, porque uma vez crendo em Jesus, nós já fomos salvos da perdição eterna. Mas o que nós queremos é sermos esses escolhidos. Queremos fazer parte dos selecionados, da seleção de Deus, né, para lutar nesta era por Deus. Então, esses escolhidos, irmãos, Deus protege. Deus guarda a nós e a nossa família, né? Não precisa ter medo. Claro que precisamos orar uns pelos outros, né? A igreja precisa orar, quem está à frente da obra, né? E tudo isso para a proteção. Por isso que nós precisamos do ministério de oração, as irmãs, né, principalmente se juntando para orar pela liderança da obra, liderança da igreja, os irmãos, né, tendo uma vida de oração. Irmãos, isso é muito saudável e nós precisamos de muita oração, né, para que o Senhor nos guarde hoje. Bom, então esse filho varão farão parte desse filho varão os vencedores coletivos, porque até hoje tem surgido vencedores, os servos de Deus no passado, que já, né, amadureceram, eles dormiram no Senhor, mas já na condição de um vencedor. Só que são vencedores individuais. Foi um aqui, outro ali, outro acolá. Eles são individuais. Mas, no final dos tempos, Apocalipse 12 profetiza que haverá um nascimento coletivo de um filho. Esse filho varão é um nascimento coletivo dos vencedores. Isso quer dizer que no final dos tempos, a igreja deixará de ser egoísta. Nós deixaremos de viver uma vida egoísta da igreja. Nós entenderemos que a vida da igreja é a vida do corpo. Se nós não favorecemos um ao outro, ninguém vai amadurecer juntos, né? Fazer surgir esses vencedores coletivos. Então nós precisamos ver que nesse final dos tempos, e os dias vão ser cada vez mais difíceis, nós precisamos sustentar um ao outro. Precisamos suportar um ao outro, precisamos pastorear um ao outro. Eu um dia posso, né, me enfraquecer, você me fortalece. Outro dia você pode, né, não estar bem, está com problema, e eu posso te confortar, não é assim? Então, irmãos, nós juntos vamos vencer. Deixar de lado a criancice espiritual, deixar de lado as críticas, deixar de lado de olhar os defeitos um dos outros. Quem não tem defeito, não é mesmo? Então nós queremos o quê? Deixar de lado todas aquelas raízes de amargura que nós tínhamos no passado, ressentimentos de um com o outro, né, irmãos? Tudo isso é coisa do passado. Vamos praticar perdão, vamos praticar o amor fraternal, para que daqui para frente, irmãos, vamos ajudar um ao outro, orar um pelo outro, para que juntos possamos praticar a palavra, né, profética, e juntos vencemos e sermos esse filho varão. Porque os escolhidos vão receber o galardão. Os chamados, nem todos chamados receberão galardão, mas os escolhidos receberão galardão de reinar com Cristo durante 1000 anos. E o galardão também é participar da festa do casamento, das bodas do Cordeiro durante 1000 anos. Irmãos,
não quero perder isso. Eu preciso fazer parte desses vencedores. Então, irmãos, essa é uma parte da nossa tarefa. Nós estamos aqui para isso. A gente tem que enxergar isso. A vida da igreja é para isso. Tá? Então, vamos cuidar um dos outros. Vamos vencer juntos. Vamos ouvir a palavra profética, acolher a palavra e vamos praticar a palavra, e a igreja vai crescer, a igreja vai amadurecer, um grupo de vencedores vai surgir. E não, por outro lado, nós temos a necessidade de cuidar do deserto. Por quê? Aqui diz o seguinte, versículo 5: Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aleluia! Foi até o terceiro céu. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. 1260 dias são 3 anos e meio, tá? De 360 dias por ano, tá? E versículo 13: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Na verdade, eu não li para vocês dos versículos 7 até 12. Aqui diz que quando o filho varão, os vencedores coletivos, forem arrebatados até o terceiro céu, haverá então uma peleja no céu, né? Então, o filho varão, para onde vai, provoca guerra contra o diabo. E, né, o anjo Miguel e seus anjos, né, encorajado com a nossa ida para o trono de Deus, eles vão vencer e vão expulsar Satanás e os seus anjos para a terra. Por isso que aí começa a grande tribulação. Eles não tem mais lugar no céu. Então, o filho varão, onde vai, é um guerreiro. Nós somos guerreiros, tá? De 20 anos para cima, como o livro de Números fala. Nós fazemos parte desse exército de Deus. Bom, aí no versículo 13 fala: Quando o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto. Esse deserto é o seu lugar, é o lugar da mulher. E aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, né? Tempo é 1 ano, tempos 2 anos, então são 3, e metade de um tempo, 3 anos e meio. Fora da vista da serpente. Quer dizer o quê? Quer dizer que o continente sul-americano não está no centro do cenário mundial. Todas as principais guerras e conflitos estão na Europa, Oriente Médio, na Ásia ou na América do Norte. Ali está todos os grandes conflitos. E nós, de certa forma, somos um continente meio que esquecido, né? Ninguém dá nada por nós, né? Ninguém dá muita coisa por os latinos, certo? Mas, irmãos, é ali que o Senhor reservou um lugar especial, né? É o deserto, que é o lugar da mulher. Nós temos que preparar esse lugar para receber muitos filhos de Deus que fugirão para cá, na grande tribulação. Você e eu, como vencedores coletivos, nós não estaremos mais aqui, graças a Deus. Eu espero, né? Mas nós temos a obrigação de preparar as cidades da América do Sul para receber esses filhos de Deus que vierem para cá. Eles podem vir para qualquer cidade. E de repente vem para uma cidade que você não preparou. Você não pregou o evangelho. Você não levantou uma igreja. Pelo menos um grupo familiar. Não é isso? Então, todas as cidades precisam ser preparadas. Você não sabe para que cidade eles que virão, onde vão cair. Então, nós precisamos levantar, pregar o evangelho. Portanto, não podemos só ficar cuidando de casa,
né? Vamos nos amadurecer, vamos cuidar um do outro, mas também precisamos cuidar de fora. Precisamos pregar evangelho. Graças a Deus pela comportagem dinâmica, tem nos despertado uma ferramenta que a gente não tinha dado conta, que é, irmãos, antes de fazer comportagem, é fazer uma oração com as pessoas. Que coisa maravilhosa! E essa oração, irmão, tem que ser feita de uma maneira legítima e genuína. Não é técnica para vender livro, não é técnica de fazer nada. É levar Deus para essa pessoa que tanta necessidade tem. Qual homem não tem necessidade de uma oração? Você tem uma necessidade de oração. Eu tenho uma necessidade de oração nesse exato momento. Então, irmãos, todo homem precisa de oração. Todo homem tem uma necessidade, talvez a sua necessidade seja diferente da minha, mas como homem, todos nós temos necessidade. Imaginem as ovelhas que estão lá fora sem pastor. Imagine essas ovelhas exaustas e aflitas, como Jesus, quando veio, encontrou essa multidão assim. Hoje, eu acredito que está pior, esse mundo moderno, não é isso? Esse corre-corre, esse amontoado de informações, né? Esse amontoado de trânsito, tudo, né? As coisas estão piorando, mas, graças a Deus, irmãos, hoje nós aprendemos uma coisa. Nós podemos, como esses que vão preparar deserto, nós podemos sair para esses lugares, na rua. Em uma semana, você deve ter contato com várias pessoas. Nós não vivemos isolados. Nós não vivemos, né, em um convento. Nós vivemos no mundo. Contatamos muitas pessoas. Será que não é possível, pelo menos um dia, uma pessoa, você orar por essa pessoa? Não é, você pensa que um bicho de 7 cabeças não é nada, não. Ontem eu acabei de almoçar, junto com os irmãos ali, um garçom super simpático, nos atendeu super bem. Eu chamei ele, como é que você chama? Meu nome é Soares. Tá bom, Soares. Você nos atendeu tão bem que nós também vamos te dar um presente para você. Nós gostaríamos de orar com você. Amém. Ele sentou-se, nós oramos. Amém. Ele levantou e falou, tira um peso nas minhas costas. Amém. E a gente não tinha muito material, deveria estar com, né, o livro ou o jornal, mas era perto de onde nós estávamos, nós depois levamos para ele o material para ele, tá bom? Então, assim, não é nada difícil. Se cada um de nós fizer isso, irmãos, nós imediatamente, a pessoa se abrindo, deixa um livro, né? Distribui um livro na mão dele, põe um livro na mão dele, põe um jornal na mão dele. Imagina quantas sementes de vida nós vamos estar semeando, né, todos os dias. Irmão, essa é a nossa função, tá? Bom, não era isso que eu queria falar, mas eu quero deixar isso claro, essa é a nossa dupla missão. Nós precisamos, na igreja, amadurecer junto com os irmãos, vamos, cuidar uns dos outros, edificar a igreja, pastorear mutuamente, não é isso? E não deixar ninguém se afastar, ninguém, né, se desanimar, mas todos juntos vamos conseguir o maior número possível de vencedores coletivos. Amém. Que vão receber o galardão de reinar com o Senhor durante 1000 anos. Amém. Irmãos, naquele dia você vai dizer, puxa, ainda bem que eu valorizei isso. Você vai ver que vale a pena pagar esse preço. E por outro lado, irmãos, também nós temos esses que saem, né, pregar evangelho, fazer comportagem e levar Deus para as pessoas através das orações. Irmãos, essas orações, dessas comportagens dinâmicas, não só feito pelos comportores, mas feito pelos irmãos das igrejas, está renovando a igreja. Quando nós fizemos a oração com esse garçom, ele saiu aliviado e nós também saímos alegres. Então, o benefício dos dois lados. Então, irmãos, quanto mais você obedece à palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, você é beneficiado. E nós, então, estaremos fazendo a vontade de Deus, tá? E quantos, através dessas orações, eu não tenho como enumerar a vocês, quantas notícias nós temos recebido,
casal separado se reconciliou através da oração. Alguém que não acha emprego há muito tempo e logo depois da oração achou emprego. Alguém que estava para se suicidar naquele dia, e não é um caso só, e foi salvo naquele dia. E um assaltante na porta da farmácia, para assaltar uma farmácia, o comportou nada sabendo, quis orar por ele, orou por ele, ele chorou copiosamente, mostrou o revólver na cintura, dizendo que estava para assaltar a farmácia, e foi salvo naquele dia. Então, coisas desse tipo estão acontecendo, são os milagres, os sinais que seguem, a gente lia no Atos dos Apóstolos que esses sinais e milagres seguiam os apóstolos, e hoje estão nos seguindo, estão seguindo os comportores, os que praticam essa palavra, porque Deus é com você. Quando você leva Deus para as pessoas, Deus é com você. Irmãos, que maravilha, irmão, nós temos que fazer isso, porque chega de todo dia nós vemos a sociedade sujeito às ações, né, do mistério da iniquidade, as coisas estão piorando cada dia, e a gente não fazer nada. O que nós podemos fazer é, pelo menos sair, para aliviar algumas pessoas, e depois deixar a semente de livro da vida na mão das pessoas. Irmãos, é ou não é? Nós temos que fazer a nossa parte, com a luz do mundo. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Mas se a luz estiver escondida debaixo da cama, ou debaixo de um alqueire, o que é um alqueire? Alqueire, por isso que nós chamamos essa terra aqui, tem quantos alqueires? Sabe o que é alqueire? Alqueire é um utensílio de medida de grãos, tá? Um caixote que cabe certo volume de grãos, né? Então, o que nós chamamos de um alqueire de terra? A porção de terra suficiente para produzir aquele alqueire de grão, sabia disso? Agora você fica sabendo, né? Um alqueire é a terra necessária para produzir aquele alqueire de grãos. Por isso que o alqueire paulista é menor que o alqueire goiano, né? Por quê? Porque é necessário mais terra em Goiás para produzir o mesmo tanto em São Paulo. Vocês entenderam? Então, não é tamanho da terra, é tamanho do volume dos grãos. Então, se você está dia todo preocupado com sustento, não posso perder emprego, senão minha família fica sem assistência, eu não tenho tempo de ir para a reunião, não tenho tempo de praticar essas coisas que eles estão falando, eu só tenho tempo de cuidar da minha família, tá bom, então a sua luz vai estar debaixo do alqueire, não vai conseguir iluminar ninguém que está à sua volta, mas graças a Deus um dia você recebeu a luz e tirou essa tampa, aí essa luz está descoberta e colocada no lugar alto, dá para alumiar todos da casa. Isto é, você vai alumiar todos que estão à sua volta. Nós precisamos sair de debaixo da cama. Precisamos tirar o alqueire como a tampa. Nós precisamos dar a nossa cara no mundo, mostrar a nossa cara, a luz. Somos a luz do mundo. Que tal? Vamos mudar isso? E nós somos, Jesus ainda disse, vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, se o sal se tornar sem sabor, para que serve o sal? Você compraria um sal que não salga nada? Você compra o sal para temperar a comida, né? E na medida certa a comida fica saborosa. Então o que quer dizer isso? Você como sal da terra, quando você joga um pouquinho de sal na vida das pessoas, a vida delas torna saborosa. Porque a vida das pessoas sem sal, sem Deus, a vida está insípida, a vida está sem sabor, a vida é entediante. Não é isso? É sofrimento, por isso que muitos querem se suicidar, não tem vontade de viver mais. Mas se você botar um pouquinho de sal, você vai ver que maravilha, você vai trazer sabor na vida dessas pessoas.
a vida dela vai fazer sentido. Se você tem isso, por que você priva os outros de poderem viver uma vida com sabor? Não é verdade? Então, irmão, está na hora da gente sair, levar essa luz, levar sal da terra para as pessoas à nossa volta. Muito bem. Então, em que nós estamos envolvidos? O que eu queria falar hoje à noite? Nós estamos envolvidos, irmãos, em um ministério. Esse ministério é o ministério do Espírito e da vida. Amém. E nesse ministério, irmãos, quem manda é o Espírito. Amém. Assim como eu mostrei como sombra do Antigo Testamento, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, já falei em vários lugares, que no acampamento do povo de Israel, quem manda no meio do povo de Israel é a nuvem. Se a nuvem se levantar do tabernáculo e começar a andar, o acampamento todo tem que ir atrás e seguir a nuvem. Se a nuvem parar em determinado lugar, o povo tinha de parar também e acampar em volta. E o tabernáculo no centro deles. Irmãos, hoje é a mesma coisa. Quem sabe em que direção tomar para que a vontade de Deus seja feita? Quem sabe? Eu não sei, nem você. Não é isso? A obra é de Deus. Amém. Então, quem sabe é a nuvem. Amém. Quem sabe a direção a tomar, a estratégia a fazer, é a nuvem. Então, quem sabe as coisas hoje é o Espírito. Amém. E o Espírito sopra para onde Ele quer, como diz Jesus para Nicodemos. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Portanto, irmãos, a liderança de um ministério do Espírito da vida não é do homem, mas é por meio do homem. Vocês entenderam? Então, irmãos, quem está nesse ministério tem que entender que a direção, quem dá, é o Senhor. Amém. É a nuvem, é o Espírito. E a capacidade é dele. Por isso que eu fiz questão de ler com vocês a 2 Coríntios capítulo 3, né? Vamos pegar de novo. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Irmãos, a obra de Deus não vem pelo planejamento humano. A obra de Deus não vem pela habilidade daqueles que sabem programar as coisas. Nós não somos capazes de pensar, nem de pensar alguma coisa com relação ao que Deus quer realizar aqui na terra. A obra de Deus é Deus quem realiza. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito dá vida. Portanto, irmãos, esse ponto eu quero deixar bem claro, né? Hoje no Bucafé, conversei com uma repórter, né, que perguntou qual é o segredo do nosso sucesso. Nós estamos crescendo, nós estamos florescendo, estamos prosperando, muitos pastores, pessoas tal, e comentam isso, embora não declaram publicamente, mas comentam isso, que gostam do nosso livro, comentam sobre o nosso livro, só que, né, de uma maneira meio discreta. E só que, né, ela perguntou para mim que no passado vocês passaram por algumas turbulências. Por que vocês hoje estão, né, numa situação muito boa e o Senhor abençoando vocês? Irmãos, eu quero dizer para vocês que quando houve alguma turbulência entre nós, é justamente quando algum homem que, servindo junto nesse ministério do Espírito da vida e tendo algum sucesso na sua obra entre nós, certo? E achando-se
que é fruto do trabalho dele, da sua habilidade, da sua capacidade, e acha que é ele quem produz essa obra, irmãos, aí vem a turbulência e começa a surgir problemas entre nós, achando que o homem pode fazer alguma coisa. Sendo que nós, irmãos, precisamos estar claros que nós não conseguimos produzir a obra de Deus. A obra de Deus é Deus quem faz. Deus quem produz. Ló, ele pensou, né? Ele pensou que toda aquela bênção que ele recebeu porque estava junto de Abraão, ele pensou que era sua capacidade que o enriqueceu. Ele já tinha pastores, ele tinha ovelha, tinha rebanho, tinha, né, tanta coisa. Ele achava que era sua capacidade. E tanto é que seus pastores disputavam com os pastores de Abraão, certo? E a ponto de não poderem mais habitar juntos. Aí vem a turbulência. Aí teve que se afastar. E o fim de Ló foi triste, triste, triste. Certo? Então, irmãos, nós não precisamos repetir essas histórias tristes entre nós. É bom a gente aprender desde já que aqui o ministério do Espírito da vida é a nuvem quem manda, é o Espírito quem manda, e nós seguimos a direção do Espírito. Não que entre nós não haja pessoas na liderança, há pessoas na liderança, mas são pessoas preparadas, pessoas que sabem que a suficiência não vem delas, e a suficiência vem do Espírito. É por isso que Deus usa. Assim como Moisés, 40 anos de idade, viveu uma vida, né, educado pela melhor educação egípcia, né, no palácio do rei, da filha do rei, e ele tinha todas as habilidades, tanto para lutar como de ciência. Ele sabia de tudo. E quando, claro que a sua mãe, quando pequeno, o educava sobre a educação hebreia. E ele então, quando completou 40 anos, viu um egípcio maltratando um hebreu, ele foi lá e matou o egípcio. E no dia seguinte, os dois hebreus estavam brigando, ele quis apartar, recebeu uma palavra dizendo: quem é você, quem te constituiu juiz sobre nós? E ele percebeu, como vai nos matar, como matou ontem o egípcio, quer dizer, logo ele percebeu que essa notícia dele ter matado um egípcio tinha chegado nos ouvidos de Faraó, que o iria procurar matá-lo. E ele fugiu, né, para o deserto de Midian, e ali pastoreou as ovelhas de seu sogro por 40 anos. Quando chegou 80 anos de idade, ele achava que nunca mais seria usado pelo Senhor, já tinha morrido todas as esperanças, todas as suas habilidades. Imagina, 40 anos apacentando ovelha. Se ele era eloquente, se ele tinha oratória impecável, né, ele não conseguia mais praticar diante das ovelhas, né, só recebia mé na frente dele. Então, esses 40 anos fez morrer tudo que ele sabia, tudo que ele tinha de habilidade e capacidade. Aí nessa hora Deus o chama. Irmãos, é assim que Deus prepara os seus canais. Assim, quando você no auge da sua capacidade, no auge da sua habilidade, da sua juventude, querendo fazer as coisas para o Senhor, Deus, né, faz você aprender um pouco a morte, para depois, quando você se convencer que você não pode, né, ajudar Deus na sua capacidade natural, Deus então te chama. E quando Deus chamou, Ele chamou com um sinal. Qual é o sinal? Qual era o sinal? O sinal de uma sarça que tinha um fogo, pegando fogo, mas o fogo não consumia a sarça. Você vai dizer, mas como é que ele sabe? Olha, se você pegar no mato, um incêndio no mato, claramente você vê o fogo consumindo tudo. Até estala, não é? E o fogo se propaga e queima tudo. Mas ele viu aquele fogo e não queimava a sarça. Ele achou estranho, ele quis aproximar. Aí Deus disse: tira a sandália dos pés, porque essa terra que você está pisando é terra santa. Aí ele entendeu
Ele entendeu. Aquele sinal é um sinal para todos os que querem servir ao Senhor. Nós somos apenas uma sarça. E Deus não precisa da nossa capacidade para Ele operar. O poder é dele. O poder é de Deus. Ele nos usa, até mesmo a nossa capacidade, até a nossa preparação, né? Tudo que nós fomos aperfeiçoados na vida, Ele pode até usar, mas Ele não usa como combustível. Combustível é Ele mesmo. Nós somos apenas um suporte, um canal para Ele poder manifestar o seu poder. Então, nós somos vasos de barro para que a excelência de poder seja de Deus e não de nós. Então, irmãos, quem quer servir ao Senhor no ministério do Espírito da vida, tem que passar por isso, tem que ter essa visão. Dessa forma, irmãos, entre nós, não precisará mais haver turbulência desse sentido, de alguém se achar capaz de alguma coisa e provoca mais uma turbulência. Eu acho que entre nós não precisa mais passar por isso. Todos nós estamos cientes de que é o Espírito quem faz as coisas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando o irmão Dong, em 2014, começou a juntar alguns cooperadores de uma região e outra região, em vários lugares, começou a dizer que ele não queria mais cuidar do lado administrativo da obra, estaria entregando para mim, e depois disso entregando para mim Esdras, e eu fiquei meio assustado, porque ele falou assim, de sopetão, sem explicar nada para nós, e a gente estava ali meio... Só que desde 2014, irmãos, nós guardamos uma coisa, para nós nada havia mudado, nós continuávamos honrar o irmão Dong em tudo, continuávamos seguindo as suas orientações em tudo, a gente não meteu os pés pelas mãos, nós continuamos totalmente submissos à orientação, à direção dele, né? Isso até, né, provocou alguns irmãos acharem que nós fomos até omissos quando precisávamos tomar alguma ação, nós não tomamos, irmãos, isso é para respeitar o irmão Dong, honrar a direção do irmão Dong, e isso nos trouxe bênção, tá? Bom, então depois nessa fase de transição, eu negociei com o Senhor em 2015, 2016, inclusive também lá na estância, andando ali na estância, conversando com o Senhor, negociando com o Senhor, porque as coisas já estavam, o irmão Dong estava indo muito entre hospital, casa, ia para dar algumas conferências, mas logo voltava para casa, tal. Então a coisa estava já, sim, a gente estava pressentindo que a gente tinha que entrar. Algum momento nós, mas eu comecei a negociar com o Senhor, Senhor, eu não tenho capacidade para receber essa responsabilidade. Se possível, passe de mim esse cálice. Eu falei para o Senhor várias vezes, eu não tenho condições de tomar essa responsabilidade para mim. Aí, conversando com o Senhor, negociando com o Senhor, de repente o Senhor me deu a visão de Êxodo 33. Eu já compartilhei várias vezes sobre isso. Em Êxodo 33, quando Deus estava irado contra o povo de Israel, porque havia feito 40 dias em que Moisés ficou no monte para receber a lei, os 10 mandamentos, o povo prevaricou. O povo já mandou Arão fazer um bezerro de ouro e disseram, né, estavam ali festejando, comemorando, dizendo que eram os deuses que os tinham tirado do Egito. Isso ofendeu extremamente a Deus. E Deus então queria exterminá-los e queria levantar a descendência de Moisés para tomar posse da boa terra de Canaã. Moisés falou, peraí, Deus, você precisa se lembrar que a tua promessa foi feita a Abraão, Isaque e Jacó. Não foi feito a Moisés, foi feito a Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, você vai ter que levar esse povo para tomar posse. Aí então Deus, convencido por Moisés, disse, eu vou levar esse povo. Mas ele estava bravo, estava indignado. Ele falou, eu vou, mas eu mesmo não vou. Eu vou mandar um anjo. Moisés ficou desesperado. Se o Senhor não for, não nos faça subir desse lugar. Se a tua presença não for,
não nos faça subir desse lugar. Eu orei e fiz a mesma oração ao Senhor. Eu aprendi com Moisés. Falei, se o senhor não vai, não é comigo, não me faça subir, eu não vou subir. Não vou aceitar essa incumbência, não vou aceitar. Aí o Senhor respondeu para Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Você sabe o que é eu te darei descanso? É que a minha obra não é você quem vai fazer. Você apenas obedece a mim. Sou eu que vou fazer. Vocês se lembram Jesus dizendo, eu acho que no capítulo 6 de João, dá uma olhada, capítulo 6 de João, que a obra de Deus é o quê? Versículo 29, 6:29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Quer dizer, a obra de Deus é você crer naquele que por ele foi enviado, e se você crer, o que esse que foi enviado falar com você, essa palavra fará a sua obra. Crede no Senhor vosso Deus, segundo Crônicas 20:20, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, o que é que prova que essa obra é de Deus? É quando Deus faz a sua obra. Por isso, no capítulo 5 de João, Jesus disse, eu não posso testificar a respeito de mim. Por quê? Porque os judeus queriam saber com que autoridade você faz essas coisas. Como é que você chama de Deus do seu pai? Que negócio é esse? Quem é você? Com que autoridade você faz essas coisas? Aí Jesus disse, eu não posso dar testemunho de mim. Se eu der testemunho de mim, o meu testemunho não é verdadeiro. É outro que dá testemunho de mim. Não é isso que fala aqui? No versículo 31, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro, outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Então, todo mundo pensou, então acho que ele está querendo se referir a João Batista. O João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista encaminhou a Jesus, deu testemunho a Jesus. Então, João Batista, ele tinha autoridade para dizer, Jesus era o enviado de Deus. Não é? Mas Jesus falou, não aceito esse testemunho. Eu não aceito, para salvar vocês. Sabe por quê? Porque senão hoje pode surgir um e combina com outro, e outro dá testemunho dele. Assim como o falso profeta dá testemunho do anticristo. Não é isso? Então vou continuar lendo, versículo 34. Eu, porém, não aceito humano testemunho, digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos, para vocês não serem enganados no futuro. Surge falso profeta e fala, esse é o profeta, esse é o enviado de Deus. Não dá para acreditar nisso. Então, quem é que tem que dar testemunho? Quem tem que dar testemunho para saber se esse é um enviado de Deus, se ele faz obra de Deus em verdade? Então, vamos continuar. Versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma, mas ele dá testemunho de mim, que eu sou enviado de Deus e eu faço a sua obra. Mas como? Acabei de ler. As obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, quer dizer, o Pai me confiou para realizar, essas eu realizo. Eu realizo. O Pai quer que eu realize essas obras e eu realizo essas obras. Então, essas obras que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou.
Vocês estão entendendo? Então, quando você crê no verdadeiro enviado de Deus, crê no profeta de Deus, e como você crê no profeta de Deus, é que você tem que verificar se a obra que Deus entregou para ele fazer, essas obras Deus faz por ele ou não. Se as coisas acontecem como Deus queria que ele fizesse, então é enviado de Deus. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, graças a Deus, esses anos, desde a partida do irmão Dong até hoje, não tem falhado. A palavra profética tem estado no nosso meio, né? Então, ó Senhor Jesus, nós não temos, não tem falhado, né, direção. O Senhor tem dado direção. Quando falamos em necessidade do expolível, o Senhor fez um milagre e nos deu 3 expolíveros. Um já foi inaugurado hoje em Campinas. Começou a atuar em Campinas. O outro no sul já está sendo reformado. E outro no norte também está sendo reformado. E logo, logo sairão em operação. Mas quem realizou isso? Quem fez esse milagre? Uma carreta, nós propomos pagar 160 mil, começou por 180 mil, depois com 160 mil foi negado. E no final, quando em setembro do ano passado, nós tivemos o sentimento de Deus de revitalizar, reacender esse encargo do expolível, nem sabíamos por onde começar, porque nós não poderíamos fazer como fizemos antigamente, comprar ônibus, que já é caro, transformar o ônibus em expolível. E depois de alguns anos, esse ônibus envelhece, porque a sua parte mecânica envelhece, nós vamos ter que desfazer e comprar outro de novo. Isso é muito caro. Então nós pensamos que precisaria ser uma coisa que não teria a parte mecânica. E essa coisa que não teria a parte mecânica seria essas carretas que nós tínhamos visto, né? Porque a parte mecânica seria, nós chamamos de cavalo mecânico, que é o caminhão que puxaria. Nós não precisamos comprar o cavalo mecânico, basta alugar cavalo mecânico, porque essa parte da carreta, que seria o expolível, não se deterioraria em termos de mecânica. Não teria motor, não tinha caixa de câmbio, caixa de transmissão, né, diferencial, não tinha nada disso. Então, o ideal seria, nós temos essas carretas, mas essas carretas estavam muito caras. 180 mil, 160 mil, e não foram aceitas. Na verdade, eles gastaram mais de 300 mil para fazer cada uma delas. E o Senhor foi nos dar as 3 por 90 mil. 30 mil cada. Irmãos, se isso não é prova de que Deus estava fazendo esse milagre, então eu não sei o que é. Então Deus está por trás disso. E hoje já é uma realidade, já está aí na cidade de Campinas, uma cidade de 1.200.000 habitantes, cidade grande, tá? Então, irmãos, graças ao Senhor, o Senhor tem estado conosco. Bom, hoje à noite eu não tenho mais tempo, né? Eu só quero terminar o seguinte para vocês. Dá uma olhada nos últimos 2 versículos de Marcos. Essa palavra dessa noite, na verdade, estou preparando para o que eu vou falar em Contagem, tá? Versículo 19. De fato, Marcos 16. Evangelho de Marcos 16, versículo 19. Todos acharam? De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Nosso querido, amado Senhor Jesus Cristo, Ele morreu, ressuscitou, e Deus o ascendeu e assentou-se à sua direita. Cristo hoje está assentado à direita de Deus, tá? E Ele está nas regiões celestiais, acima
Eu já estou lendo Efésios 1. Está acima de todo o principado e potestade e poder e domínio. E qualquer nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. Ele está acima de todas as coisas. Todo o poder foi lhe dado. Não tem nenhuma autoridade acima dele, ele está acima de toda autoridade. Mas ele está lá, está no lugar acima de tudo. Mas ele também está aqui. Por quê? Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Como é que é? Como é que é isso? Ué, ele não está lá na destra do Pai? Como é que ele pode cooperar conosco aqui na terra se ele está lá à direita de Deus? Irmãos, esse Cristo é maravilhoso. Esse Cristo que está sentado à destra de Deus, esse Cristo que está acima de toda autoridade e potestade, esse Cristo que tem toda a autoridade lhe foi dada, ele atua no seu corpo. Ele também está como o Espírito dentro de nós. Esse Cristo pneumático está dentro do nosso espírito. Então, de um lado, a cabeça está lá no céu, à destra de Deus, Pai, com toda a autoridade, mas o seu corpo tem a sua vida, tem um espírito, é Cristo pneumático como espírito, está atuando através de nós. Então, nós fazemos parte desse Cristo pneumático. Ele atua por meio da sua igreja, ele atua por meio de nós. Então, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós oramos com as pessoas, Ele nos dá autoridade e Ele coopera conosco. Ele coopera conosco e confirmando a palavra por meio de sinais. Quer dizer, Ele confirma, Ele coopera conosco e confirma a palavra. Veio uma palavra sobre comportagem dinâmica. Se você obedece e pratica, irmãos, o Senhor coopera com você e confirma essa palavra. Confirma ou não confirma? Você sabe disso que estou falando. Mas como confirma? Confirma por meio de sinais. Sinais. Estão acontecendo sinais. Se a gente não saísse, não ia acontecer sinal nenhum. Mas a gente começou a sair obedecendo a cabeça, irmãos, ele está cooperando conosco e está confirmando com sinais. E que se seguiam. Irmãos, os primeiros apóstolos, o que eles faziam, o Senhor confirmava com sinais, prodígios e milagres. É ou não é? E hoje está voltando a acontecer isso. Nós saímos segundo a ordem do Senhor, segundo a palavra profética, e as coisas estão o quê? Estão acontecendo. Por quê? Porque o Senhor coopera conosco. E o Senhor confirma com sinais, prodígios e milagres. Por isso, irmãos, eu quero encorajar vocês a continuar vendo a liderança do ministério do Espírito da Vida. Irmão, o Senhor, embora use um canal, que é homem como canal para isso, mas, irmãos, quem faz a obra é o próprio Senhor. Creia nisso. Não ache que algum homem tenha capacidade de fazer essa obra. Ninguém tem capacidade. E hoje o Senhor está nos abençoando muito. As igrejas estão numa situação de graça. Os irmãos estão contentes. A palavra profeta está se realizando. As coisas estão sendo confirmadas. Os sinais estão se seguindo. Né? As pessoas novas o Senhor está adicionando à igreja. Né? E muitas pessoas sendo contactadas. Irmão, nós estamos calculando, se nós tivermos 25 equipes, só 25, tá? Que realmente conseguiram chegar no padrão que a gente queria chegar, que não era muito grande coisa, né? Você sabe o que eu estou falando? Não, se eu tivesse 25 equipes em todo o Brasil, irmãos, eu calculo em nós semearmos, só por meio dessas 25 equipes de comportores dinâmicos, nós vamos semear 1,5 milhão de livros por ano. 1,5 milhão de... Você imagina quantos milhões nós temos de pessoas que leem no nosso país? 1,5 milhão é muita coisa. Então, nós temos capacidade de crescer isso, mais do que isso.
porque estão preparando mais do que 25 equipes. Que eu saiba, hoje já tem 36 equipes sendo preparadas. Então, irmãos, nós podemos, irmãos, o que o Senhor nos entregou, pode crer, nós temos uma grande missão pela frente. O Senhor está nos entregando uma grande coisa aí na frente. Se você, como igreja, seja simples, pratica a palavra, milagre é o Senhor quem faz, sinal é o Senhor quem faz, cooperação conosco é o Senhor que faz, e o Senhor vai fazer grandes coisas entre nós. Eu não sei se você acredita nisso. Eu creio firmemente, irmãos, grandes coisas o Senhor fará por meio de nós, sendo-nos simples, não precisa ser nenhum herói, não precisa ser nenhum homem super capaz. Os super capazes já não estão mais entre nós. Então, nós somos aqueles que são, deixamos o Senhor, a nossa suficiência vem de Deus. Não somos nós, não somos nem capazes de pensar alguma coisa, mas Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aliança não da letra, porque a letra ensoberbece. Se eu tenho muito conhecimento, eu ensoberbeço, mas o amor edifica. Então não é da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Nós estamos no ministério do Espírito. Aleluia! O Senhor abençoe vocês.